Muito bem, meus amores do quinto ano, hoje nossa aula de português, tá? Capítulo 10, ok? Faça de conta que tudo é possível. A nossa imaginação é capaz de criar mundos onde seres, sons, costumes e até idiomas nos surpreendem e nos inspiram. Ela também pode nos transportar para os mais incríveis lugares, seja por meio da leitura, da brincadeira ou simplesmente pela apreciação da imagem. Que sensações esta imagem desperta em você? A cena retratada é real ou ficcional? Comente. Para você, para onde você gostaria de viajar no mundo da ficção? Descreva como seria esse lugar, o que aconteceria nele e o meio de transporte que eu utilizaria para chegar até lá. Vamos lá, início de conversa. O texto a seguir é um capítulo de um romance de ficção científica, ou seja, um texto narrativo que conta as aventuras de um cientista, o professor Lindenbrock, que encontra um manuscrito dentro de um livro antigo e tenta decifrá-lo. Seu sobrinho Axel desvenda o mistério e descobre as informações sobre uma viagem do centro da Terra. Será que é possível realizar viagem como essa? Para você, de que modo seria possível realizá-la? Você gostaria de realizar uma viagem para o centro da Terra? Comente com seus colegas. Agora leia o trecho de um romance e descubra o que aconteceu nessa viagem. Viagem ao centro da Terra. Chegamos à estação em 20 minutos. Os fardos e equipamentos foram descarregados, transportados, pesados, etiquetados. Finalmente embarcamos no vagão de bagagens. Às 7 horas sentávamos frente a frente na mesma cabine. A locomotiva assoviou. Partimos. Ainda não me conformara por nada do mundo. Eu queria me dedicar a tão tremenda aventura. Preferia ter ficado em casa perto da minha amada, atravessando os dias calmamente. Quanto a meu tio, evidentemente, achava o trem lento demais. Demonstrava grande impaciência, não conversava, remexia seus papéis com os planos de viagem e uma carta do cônsul dinamarquês em Hamburgo, que facilitaria o seu contato com o governo islandês. Vi também na pasta o manuscrito cujo enigma nos lançara a expedição. Ah, como lamentei não tê-lo jogado às chamas. 3 horas depois, chegamos ao porto, onde tomamos um navio para Copenhague. Inquieto, meu tio fez questão de verificar se toda a bagagem estava sendo levada para o porão. Entre a chegada do trem e a partida do barco, tivemos 9 horas de intervalo. Irritado, ele desancou. As ferrovias e empresas de navegação que permitiam tais discrepâncias de horários, só partimos às 10h15 da noite. Ainda me lembro das luzes da cidade e do clarão de um farol que brilhou sobre as águas. Foi tudo o que me restou na memória dessa primeira travessia. Chegamos a um pequeno porto às 7 da manhã. Desembarcamos, tomamos outro trem em direção a Copenhague. Impaciente, meu tio não fechara os olhos durante a noite. Parecia querer empurrar o vagão com os pés. Por fim, voltou a ver o mar. Animou-se à nossa esquerda. Havia uma grande construção de arquitetura semelhante à de um hospital. É um hospício, explicou um passageiro. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias. Eu e meu tio, refleti. Por maior que seja, é pequeno para conter toda a loucura do professor Lindenbrock. Onde já se viu querer chegar ao centro da Terra? Às 10 da manhã chegamos a Copenhague e nos instalamos no Hotel Fênix. Nem tive tempo para descansar, nem me dar um instante de paz. Meu tio me arrastou para o Museu de Antiguidade do Norte. Graças a uma carta de recomendação, fomos muito bem recebidos pelo diretor e professor Thompson. Não revelamos o motivo de nossa expiação. O professor Lindenbrock contou que desejamos visitar a Islândia como turistas, embora sem descartar algum interesse científico. O diretor nos acompanhou até o cais em busca de um navio de partida para a Islândia. Torci para que não houvesse nenhum meio de transporte. Que decepção!
uma escuna dinamarquesa. A Valquíria partiria em 2 de junho para Reykjavik. O capitão senhor Bjarne concordou em nos levar de tão alegre. Meu tio apertou suas mãos quase até quebrá-las. Ao perceber seu grau de entusiasmo, o capitão aproveitou para cobrar o dobro pelas passagens. Estejam a bordo na terça-feira, avisou o capitão, botando o dinheiro no bolso. Agradecemos a ajuda do diretor do museu. Voltamos ao hotel. Que agradável coincidência ter encontrado um barco prestes a partir, comemorou meu tio. Vamos conhecer a cidade. Visitamos uma praça para 2 caminhões históricos, o Palácio do Rei, uma ponte no século XVII sobre o canal diante do museu, o prédio da Bolsa e o castelo de Rosenborg, que fica dentro de um lindo parque. O professor não era, porém, a companhia mais adequada para o passeio. Imaginei como seria bom estar do lado de Grão-Ben. De mãos dadas, diante de tão arriscada expedição, poderia ter a esperança de revê-lo algum dia. Não tive tempo para mais pensamentos românticos. Meu tio me puxou pelo braço até a igreja, com uma torre altíssima. A construção lhe interessara, porque a partir da base havia uma escada exterior que subia em espiral até a ponta. Vamos até o alto, disse ele. Vou seguir vertigem, avisei. Eu sei, quero que se acostume com as alturas. Tio, não vou conseguir. Venha, estou mandando. Nada de perder tempo. Como não obedecer? A subida começou. Meu tio ia na frente tranquilamente. Eu seguia apavorado. Sempre tive terror de alturas. Sentia tonturas, minha cabeça girava. Após 150 degraus, o vento batia no meu rosto. Chegáramos à altura do teto da igreja. A partir daí só havia torres, elevando-se sobre a cidade. A escada só possuía um frágil corrimão e os degraus eram cada vez mais estreitos. Pareciam não terminar nunca. Não posso ir adiante, exclamei. Não seja covarde, suba, ordenou o professor. Consegui segui-lo, agarrando-me ao corrimão com todas as minhas forças. O vento me atordoava. Minhas pernas não me obedeciam, logo estavam subindo de joelhos. Depois de gatinhas, fechavam os olhos, tontos de vertigem. Meu tio puxou até o alto pelo braço. Cheguei até a cúpula. Olhe para baixo, disse ela. Não. Olhe, precisa aprender a encarar o abismo. Abri os olhos lá embaixo, vi as casas que pareciam minúsculas. Ao longe avistei os campos verdejantes e o mar cintilando. Aos poucos consegui ficar de pé e enfrentar a vertigem. Ele me fez ficar lá durante 1 hora. Quando pude descer e pisar na escada, suspirei de alívio. Finalmente acabou. Amanhã voltaremos, anunciou meu tio. Foi assim durante 5 dias. Fui obrigado a praticar tal exercício. Aos poucos comecei a enfrentar a vertigem. Então agora a gente vai para as interpretações, tá? A gente tem aqui a interpretação oral, que diz o seguinte: que impressões a leitura desse trecho do romance Viagem ao Centro da Terra causou em você? Qual parte desse trecho mais chamou sua atenção? Por quê? Releia a seguinte fala de Axel. Vi na pasta um manuscrito cujo enigma nos lança a expedição. A qual expedição ela se refere? Viagem ao Centro da Terra, né? Interpretação escrita. O texto que você leu é um trecho de um romance. Os acontecimentos é um trecho de um romance. Os acontecimentos narrados nele envolvem pessoas reais ou personagens da ficção. Explique. Personagens da ficção, pois não há nenhuma informação sobre a existência real deles. 2. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de narrador do romance Viagem ao Centro da Terra. Narrador personagem ou narrador observador? Narrador personagem, tá, pessoal? 3. Quem é o narrador desse romance? Copie um trecho do texto que justifique a sua resposta. Então, Axel. Quanto ao meu tio, evidentemente, achava o trem lento demais. Aceitei como resposta outros trechos do texto em que é possível perceber que a história é narrada em primeira pessoa.
4. Axel e o professor tinham a mesma impressão a respeito da viagem até o centro da Terra? Não. O professor Lindenbrock estava entusiasmado com a viagem, enquanto Axel estava desmotivado. 5. Em que momento do texto Axel mostra-se arrependido por ter decifrado o manuscrito? Sublinhe o trecho que esclarece isso. Então, qual é o trecho que ele esclarece isso, meus amores? Vamos procurar aqui. Bem aqui, ó. Ah, como lamentei não tê-lo jogado as chamas, tá? Essa é a parte que vocês irão sublinhar. Então, vamos voltar de novo às páginas. Questão 6 tem: quais foram os meios de transporte utilizados por Axel e pelo seu professor Lindenbrock, né, para chegar até a Islândia? Trens, navio e uma escuna. 7. Releia o seguinte trecho do romance. É um hospício, explicou um passageiro. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias, eu e meu tio, refleti. O que levou Axel a pensar dessa forma? Por que ele pensava assim? A viagem que ele e o tio iriam fazer ao centro da Terra. Ele considerava essa imagem uma loucura, algo impossível e perigoso de realizar. O que as aspas indicam nesse trecho? As aspas indicam os pensamentos de Axel. Então vamos lá. 8. Observe esse mapa e contorne os países de acordo com a legenda. Então vamos lá, pessoal. Nós temos a Islândia, tá? Ó, vermelho. País onde os personagens partiram, aqui. País onde seria a expedição, tá? O verde é aqui e o vermelho é aqui, ok? Para fazer esse trajeto no século XIX, os personagens pegaram um trem e depois um navio. Se eles fossem viajar nos dias de hoje, que meio de transporte ajudaria a diminuir o tempo dessa viagem? O romance de ficção científica é um texto relacionado a conhecimentos científicos e a tecnologia, que cria situações extraordinárias vividas pelos personagens. Meus amores, por hoje é só. Amanhã a gente volta com aula de geografia. Beijo!